Olá, meus queridos amigos, João Ricardo de Uberlândia, uma mensagem para todo o Brasil. Olá, Speed! Os meus amiguinhos aqui, estão aqui pertinho. O Henrique está ali. Minha gente, é o seguinte, não devemos ser hipócritas, pois a hipocrisia é o prazer dos cães gulosos, pois nela eles apresentam aquilo que é de interesse para apresentar o seu sucesso. Meus queridos amigos, o caso do Gabriel Monteiro não é diferente do que nós vimos todos os dias. Quando nós vimos nos grandes palanques das músicas nacionais e internacionais, pessoas conhecidas vendendo o seu sucesso que vem dos grandes programadores musicais e dos grandes financiadores do diferente. Diferente? Isto, aquilo que é contra as virtudes, como diz o Dr. Enéas. Devemos avaliar no tempo e espaço, na história da humanidade, as coisas essenciais para a família, que devem ser conservados para evitar estas situações singulares, únicas, que tentam deturpar a natureza humana. Nós vimos que as ideologias de gêneros vão sendo aguçadas e amplificadas nos senta-sentas de Anitta, nos pulas dos prazeres dos insensatos. Meus queridos amigos, Gabriel Monteiro não é nada das acusações que acontece com ele do que nossos olhos veem todo o tempo. Filhos e filhas fora do contexto das ordens que muitos que acusam Gabriel Monteiro se apresentam como homens ou factoides da filosofia. Nós vimos jovens, adolescentes já muito bem aguçados para o sexo. Nós vimos crianças, lamentavelmente, nas escolas, com seus professores evoluídos, já tão conexos com a sensibilidade da libertinagem que se tornam as coisas grandiosas dos relacionamentos sexuais dadas e feitas por Deus. Nós vimos, lamentavelmente, na sociedade como um todo, pessoas que tiram fotos e mostram os dinheiros investidos para a questão dos pobres. E tudo pela questão do pobre se defende pela fome. Gabriel Monteiro é um santo em relação a esses que aceitam as propostas indecentes, que não é muito diferente dos programas de vossos filhos e suas casas, das aceitações das vozes que os seus filhos aumentam acima das suas e você o deixa livre, como nas asas de um pássaro. Meus queridos amigos, a Escritura diz que de Deus não se mofa. O que todos nós jogarmos as sementes, elas vão crescer. E nós devemos parar de viver no sangue dos inocentes, que eram guerreiros, corretos, coerentes, exemplos, e quis nos tornarmos não como ídolos de muitos, como nós vimos nas músicas, que vendem a libertinagem para os diabinhos, que são os seus filhinhos, que saem das suas redinhas. Ou vocês apertam demais seus filhos, sem amor, com a virtude do insuportável da carne e do espírito, e quando vocês tiram um só dedinho, eles pulam para os colos dos Gabriéis Monteiros. E eles são inocentes, meus amigos, em relação a essa falta de ordem que há no mundo. Pois é muito fácil defender o mendigo oferecendo dinheiro e não acusá-lo da sua irresponsabilidade de estar nas ruas, ou das suas quedas por não ter tido uma educação decente, por fazer demais para os outros e não entender a si mesmo, para entender a si mesmo, controlando as suas emoções, avançando nos pensamentos das traições que acontecem entre vossos filhos, vossas filhas, vossas esposas, e às vezes até as pornografias, e lamentavelmente os desejos, como diz a Sagrada Escritura, os desejos enganosos pela vida, pelas luxúrias de uma vida e pela vontade promíscua dos seus tesões. Gabriel Monteiro não é tão culpado assim, pois muitos dizem que o pobre não deveria aceitar o dinheiro porque estava com fome, mas ninguém consegue ver que ele aceitou a proposta. E nessas propostas, quem sabe, poderia ser de um tiro para o seu filho, ou de degolar o pescoço de uma galinha para outros rirem. Meus queridos amigos,
A realidade é como diz a Escritura, vem através de escárnios e escândalos. Pois quem pode dizer que o homem morreu para todos, sendo que esses todos não conseguem salvar nem a si mesmos? Será que a criação foi um erro? Ou nós somos treinados a sermos deturpados e hipócritas? Ao contrário de toda uma realidade que nós precisamos compreender que acontecem erros nos hipócritas da vida, nos médicos, nos seus entendimentos dos dares para a sociedade. Pois muitos dizem que Gabriel Monteiro é um demônio, pois ele pegam horários que os médicos estão descansando, os que não há pacientes. Pois eles têm que descansar, pois as cargas horárias dos médicos são grandiosas. Seus incompetentes! Eles precisam compreender a leveza de um tempo para que deve se gastar e não armazenar muitos dinheiros para os seus tesouros. De forma muito simples, seria: médicos, não durmam. Se quer dormir, controle mais o seu tempo e esteja livre de acusação de Gabriel Monteiros. Pois você que acusa o Gabriel Monteiro, vai ver a casa do Gabriel Monteiro e vai ver a redoma que os médicos têm, porque estava dormindo. Nós vimos petições de aumentos de salários em tantos setores, e nós vivemos pela sociedade. Vivemos pelas próprias ansiedades e vontades da grande massa. Pois se vivêssemos um para os outros, o mundo não seria tão bagunçado. Mas precisamos de ter as cabras, os cabritos, para serem degolados pelos nossos pecados. Pois quando nós somos 8 ou nós somos 80, santinhos. Gabriel Monteiro, com os dinheiros dos views, ele protege a si mesmo contra os demônios maiores que você sabe que existe e nem tem coragem de culpá-los, nem os enfrentá-los. E as ordens de progresso nesse nosso Brasil... chegou um cliente aqui, meus amigos. A vida é assim. Gostaria de estender o vídeo, mas somos mais Brasil. Você não é tão imbecil para não entender. Tchau.